Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia nesse instante em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Amém? A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, que o Senhor possa falar conosco através da tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que Jesus nos ensina sobre os dois alicerces, que é o finalzinho do capítulo 7 de Mateus. Você sabe que os capítulos 5, 6 e 7 é o sermão da montanha de Jesus, quando ele subiu ao monte e ensinou os seus discípulos. Esse texto fala daquilo que ele ensinou aos seus discípulos como súditos, cidadãos do reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus. E esse texto aqui, esse finalzinho do texto, do Mateus capítulo 7, ele nos fala sobre esses dois alicerces, esses dois fundamentos para a vida. E esses dois fundamentos, um fundamento que é o fundamento correto, firme e inabalável, e outro fundamento que é um fundamento inadequado. E nós precisamos ter a escolha, fazer uma escolha de como nós iremos construir a nossa vida. Se sobre o fundamento firme ou se sobre o fundamento instável. Nós precisamos escolher sobre qual fundamento nós estaremos lançando as bases da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, ou seja, tudo que tem a ver com a nossa vida. Sobre qual fundamento, sobre que alicerce nós estaremos construindo. É sobre isso que Jesus fala aqui. E ele diz que todo aquele que escuta as suas palavras e as pratica. Então, não é apenas escutar, mas escutar e praticar. É ouvir e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Esta pessoa é comparado a um homem prudente, a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o primeiro fundamento. A rocha. A rocha simboliza Jesus Cristo e a sua palavra. A rocha simboliza andar com Jesus Cristo e em obediência ao seu ensino. Então, quando nós ouvimos o ensino de Jesus e nós colocamos o ensino de Jesus em prática na nossa vida, quando nós ouvimos o ensino de Jesus e nós aplicamos o ensino de Jesus a cada área da nossa vida, nós estamos construindo, nós estamos edificando sobre a rocha, sobre a rocha. E aí Jesus disse que essa casa que representa a nossa vida, que representa a nossa família, que pode representar o nosso casamento, que pode representar áreas específicas de nossa vida, essa casa que está construída sobre a rocha, ela enfrenta intempéries, ela enfrenta situações adversas, que Jesus descreve aqui no verso 25 como: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Ou seja, essas situações adversas veio contra aquela casa, bateram com ímpeto contra aquela casa. Todas essas adversidades vieram contra aquela casa, mas Jesus disse que essa casa não caiu. E por que não caiu? Porque ela estava edificada, porque ela estava construída sobre a rocha. Então, o fundamento que nós precisamos escolher para edificar a nossa vida, para construir a nossa vida, é a rocha. Jesus Cristo e a sua palavra é a rocha.
E quando nós andamos com Jesus, nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha. Isso não significa que nós estamos isentos de enfrentar tempos adversos. Isso não significa que, como crentes em Jesus, que como aqueles que creem em Jesus, que dependem dele, que confiam nele, nós não enfrentaremos a fúria dos ventos, nós não enfrentaremos a correnteza dos rios, ou que nós não enfrentaremos a chuva torrencial. Não é isso. Nós enfrentaremos todas essas coisas, podemos passar por todas essas coisas, podemos enfrentar tempos adversos em nossas vidas. E o próprio Jesus nos disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixou bem claro que nós poderíamos enfrentar tempos difíceis, perseguições, provações, lutas, adversidades. Mas o que vai determinar se a nossa vida vai permanecer de pé, firme, depois que a gente passar por todas estas coisas, é se a nossa casa, a nossa vida está edificada sobre a rocha ou não. E como é que a gente edifica a nossa vida sobre a rocha? Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, quando nós ouvimos os ensinos de Jesus e colocamos esses ensinos em prática na nossa vida. Quando nós ouvimos o ensino de Jesus e nós aplicamos o ensino de Jesus na nossa vida diária, no nosso lar, na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, na maneira que nós lidamos com o próximo, na maneira que nós lidamos no nosso trabalho, nas mais distintas áreas da nossa vida, quando nós colocamos o ensino de Jesus em prática, nós estamos edificando sobre a rocha, nós estamos construindo sobre a rocha. Jesus fala de um outro alicerce. Jesus também fala aqui de um segundo fundamento que ele chama de areia. Ele diz assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras. Observe que essa segunda pessoa ouve as palavras de Jesus. Observe que essa segunda pessoa escuta as palavras de Jesus. A diferença é que esta pessoa não cumpre. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre. A diferença é que essa segunda pessoa, esse segundo tipo de pessoa, ouve a palavra de Jesus, até conhece, até cita alguns versículos do ensino de Jesus, mas não pratica, mas não coloca em prática, mas não aplica a realidade da sua vida. Jesus diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, e não a cumpre, é comparado com um homem insensato, um homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Imagine alguém que não se aprofunda, que não gasta tempo cavando alicerces, procurando a rocha, procurando um terreno realmente firme, estável para edificar a sua casa, que não gasta tempo fazendo as colunas, fazendo a base, que não gasta tempo procurando a rocha para edificar, para construir sobre a rocha. Imagine uma pessoa que chega e tenta construir a sua casa sobre a terra, sobre a areia, simplesmente coloca um tijolo após o outro sobre a areia, diretamente sobre a areia, diretamente sobre a terra. Jesus disse que essa pessoa que ouve a palavra, mas não cumpre, é como uma pessoa que faz isso, como uma pessoa insensata, como um homem insensato, que constrói, que edifica sobre a areia. E aí Jesus diz no verso 27, desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então observe agora que as mesmas circunstâncias que vieram contra aquela casa que estava edificada sobre a rocha, vieram sobre essa casa que estava edificada sobre a areia. A chuva veio contra a casa que estava edificada sobre a rocha e também veio contra a casa que estava edificada sobre a areia. Os ventos sopraram fortemente contra a casa que estava edificada sobre a rocha e também sopraram com ímpeto contra a casa que estava edificada sobre a areia. A correnteza dos rios veio com força contra a casa que estava edificada sobre a rocha e também veio contra a casa que estava edificada sobre a areia. Uma casa permanece de pé depois que passa por todas essas adversidades, e a outra casa cai, e o Senhor Jesus disse que a queda dessa segunda casa foi grande, que a ruína dessa segunda casa foi grande. E qual foi a diferença?
elas enfrentaram as mesmas situações, as mesmas adversidades, os mesmos problemas, as mesmas intempéries. Qual foi a diferença? O que foi determinante? Qual foi o fator determinante para que uma casa pudesse subsistir, para que uma casa pudesse permanecer de pé depois de tudo isso, e a outra casa caiu e teve uma grande ruína, uma grande queda? Qual foi o fator determinante? É que um construtor lançou o seu alicerce, a sua construção sobre a rocha, e o outro lançou o seu alicerce sobre a areia. O que vai determinar se a nossa vida vai permanecer de pé depois que todas essas circunstâncias nos afligirem é se nós temos a nossa fé firme na rocha que é Jesus Cristo. O que é areia? Areia significa os fundamentos mundanos, tudo aquilo que o homem tenta estabelecer como fundamento, como base, coisas mundanas, coisas que não têm validade eterna, coisas temporãs, são areia. Construir a vida com base na expectativa da fama, dinheiro, beleza humana, sucesso humano, diplomas, qualquer coisa que seja humana, ainda que seja boa em si, mas construir a vida com base nestas coisas que são meramente humanas e que têm a durabilidade validada, que tem a durabilidade minimizada pelo tempo. Construir a vida sobre coisas passageiras, construir a vida sobre coisas temporãs, é construir a vida sobre areia. Porque todas estas coisas, como diz o apóstolo Paulo, elas se estragam com o tempo. Todas estas coisas não têm validade eterna. Mas Jesus Cristo, Ele é eterno, a sua palavra é eterna. Como Ele mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E quando nós decidimos construir a nossa vida sobre Cristo Jesus e sobre a sua palavra, ainda que nós tenhamos desafios a superar, ainda que nós enfrentemos perseguições, provações, lutas, ainda que nós enfrentemos algumas situações, como disse o apóstolo Paulo, de desesperar até da própria vida, ainda assim, depois que tudo isso passar, nós permaneceremos firmes. Nós permaneceremos firmes mesmo em face das piores adversidades, mesmo em face da morte. Porque na verdade, aqueles que creem no Senhor, eles não morrem eternamente. Mesmo que eles enfrentem a morte, a sua verdadeira vida, o seu verdadeiro eu espiritual, permanecerá firme na rocha que é Cristo. E fecharão os olhos, mesmo que fechar os olhos desse lado da vida, abrirá os olhos no lado do paraíso onde Jesus está. Então, mesmo diante da situação mais adversa, mais dolorosa, mais desafiadora, mais assustadora para o ser humano, que é a morte, aquele que construiu a sua vida sobre Jesus Cristo, que construiu a sua vida sobre essa rocha inabalável que é Cristo, permanecerá de pé. Permanecerá de pé. Então, meu querido, minha querida, todos nós temos que tomar a decisão sobre qual fundamento, sobre qual alicerce nós estaremos construindo a nossa vida. Jesus disse que só há dois alicerces. Só há dois alicerces. Um é Cristo Jesus e a sua palavra. O outro é a areia, que são os fundamentos mundanos, que são aquilo que o homem tenta estabelecer como fundamento, mas que na verdade é tudo passageiro, temporão, efêmero, sem utilidade eterna. É como Paulo chama no seu texto de palha, feno, madeira, não suporta o teste do fogo. Então, nós precisamos decidir sobre qual fundamento nós iremos construir a nossa vida, edificar a nossa vida, edificar a nossa casa, edificar a nossa família, edificar o nosso casamento. E o conselho do Senhor Jesus para mim e para você, para todos nós é: seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, seja um homem prudente, não seja tolo, construa a sua vida, construa a sua casa sobre Jesus Cristo e a sua palavra. Como eu faço isso? Ouvindo a palavra de Jesus e colocando em prática, ouvindo a palavra de Jesus e aplicando a sua palavra a cada área da sua vida. Como eu faço isso? Ouvindo a palavra de Jesus e decidindo no coração praticar a palavra,
não sendo ouvinte esquecido, como diz o apóstolo Tiago, em Tiago 1:22, não sendo um ouvinte esquecido, que se esquece daquilo que ouviu, daquilo que leu, daquilo que meditou, mas sendo um praticante da palavra de Deus, alguém que realmente está disposto a aplicar a palavra de Jesus à realidade da sua vida, a cada área da sua vida. É assim que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha inabalável que é Jesus. E sabe qual é a promessa de Jesus para mim e para você? Se nós estivermos dispostos, pela graça de Jesus Cristo, com a ajuda do Senhor Jesus, a ouvir a palavra, colocar em prática, construir a nossa casa, a nossa vida sobre essa rocha inabalável que é Cristo. A promessa de Jesus é que nós permaneceremos de pé depois que todos os tipos de adversidades vierem contra nós. Nós iremos vencer os tempos de adversidade, seja eles quais forem, e nós iremos permanecer de pé, nós iremos permanecer firmes, porque nós lançamos o fundamento, o alicerce, a construção sobre o alicerce firme, sobre a base firme que é Cristo Jesus e a sua palavra. Então que eu e você possamos decidir nesta hora construir a nossa casa sobre a rocha, construir a nossa vida sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Não dê importância às coisas deste mundo, por mais que sejam aparentes, por mais que brilhem com intensidade diante dos olhos humanos, não dê importância, porque este mundo passa, bem como seus desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que o Senhor nos ensina através do apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não coloque o seu olhar, não deixe que os seus olhos sejam seduzidos pela aparência deste mundo. Não construa a sua vida, não construa a sua casa sobre a areia, sobre os fundamentos mundanos. Decida construir a sua vida sobre a rocha inabalável, sobre Cristo Jesus e a sua palavra. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai, no nome precioso de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê força e graça para que nós possamos ouvir a Tua palavra e aplicar a Tua palavra à nossa vida, que nós possamos ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós reconhecemos que sozinhos nós não temos a capacidade de fazer isso. Tu mesmo dissestes em Tua palavra, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E nós entendemos que nós não podemos obedecer sem o Senhor, nós não podemos vencer as tentações sem o Senhor, nós não podemos construir sobre a rocha sem a Tua ajuda. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta hora. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos construir a nossa vida, construir a nossa casa, construir o nosso lar, a nossa família sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus e a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática. Não permita que os vendavais da vida, as tempestades da vida, a correnteza dos rios da vida, a força dos ventos impetuosos desta vida venha, meu Deus, nem mesmo abalar as estruturas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, porque a nossa casa, nós declaramos isso em fé, a nossa vida, a nossa casa está edificada, construída sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus e a sua palavra. Eu quero profetizar, Pai, no nome de Jesus, que cada irmão e irmã vencerá as intempéries, vencerá as adversidades, e depois de vencer tudo isso que os teus filhos estão enfrentando, eles permanecerão firmes, inabaláveis, de pé sobre a rocha que é Cristo Jesus e a sua palavra. Assim nós oramos para a Tua glória. Concede graça ao Teu povo, no bendito e poderoso nome de Jesus. Que assim seja. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e a sua família.